Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de AutoCAD. Para nós começarmos a trabalhar no AutoCAD, nós vamos utilizar o rato e o teclado. E como é que nós vamos ativar os comandos? Então, para o comando ser ativado, eu vou ao seu ícone correspondente e vou selecionar, por exemplo, uma linha. Vou aqui ao Line, carrego, lado esquerdo. Como podem ver, o cursor vai ficar alterado, ou seja, estão a visualizar o cursor, está uma cruz, ele está a mover, e se eu fizer escape, ele fica desselecionado. Se eu voltar lá à linha, ele fica selecionado, vai ficar ativado. É desta forma que eu sei que ele aceitou o comando. Por exemplo, vou fazer aqui uma linha, clico do lado esquerdo do rato, e ele ficou lá, assumiu. E podem ver também, e estejam muito atentos ao longo do curso, vão sempre vendo a nossa barra de texto cá abaixo, o que é que eles nos pedem. Porque se às vezes vocês tiverem a fazer algum comando e não estiverem a conseguir resolvê-lo, ou ele não está a deixar-vos fazer alguma coisa, seja o que for, vejam sempre o que ele vos pede aqui em baixo, na linha de comandos. Sendo assim, eu, para desativar isto, vou clicar Escape. Estão a ver? A linha do cursor ficou com um quadradinho no meio, significa que nada está selecionado. Vocês podem carregar Escape as vezes que quiserem. Não vai alterar em nada o vosso desenho. Outra coisa, como é que vocês podem fazer zoom? Como é que vocês vão ativar o zoom? Neste caso, eu vou rodar com a rodinha do rato para a frente. Estão a ver? Ele está a aumentar o zoom. E para trás, ele vai diminuir, ou seja, ao rodar a rodinha do rato, ele vai fazer o zoom. E se vocês quiserem fazer zoom num ponto específico, imaginem que eu quero fazer zoom aqui, que é visualizar aqui. Ou seja, eu vou com o cursor para esse sítio e vocês vão centrar o cursor nessa zona de visualização e então ativem o scroll, ativem a roda do rato. Estão a ver? Consegui ver uma das pontes do meu cubo. Desta forma é que funciona o zoom. Outra ação muito importante do AutoCAD é andarem com a vossa folha para a esquerda ou para a direita. Se vocês quiserem fazer um pormenor no desenho, por exemplo, para ativar isso, eu vou pressionar a roda do rato para baixo, sem largar. Estão a ver que aparece uma mãozinha ao fazer isso? Vão andar para a esquerda, sempre sem largar a roda do rato. Ele vai andar para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo. Ou seja, não largando, eu consigo mover a minha área de desenho. Portanto, eu posso fazer zoom nesta área do quadrado e vou andar para a esquerda ou para a direita. Desta forma, vocês conseguem se mexer na vossa área de trabalho. Vamos então perceber as vistas, como é que elas funcionam. Por exemplo, eu estou a ver isto de cima, estão a ver aqui top, aqui é o meu eixo. Se eu quiser ver isto em 3D, eu posso pegar aqui num canto e rodar. Estão a ver a vista, está a ficar em perspectiva. Conseguem ver as alturas dos meus volumes. Tenho outras vistas diferentes. Também posso acionar aqui no View, cá em cima, e vou ao Orbit, ao comando Orbit. Portanto, Free Orbit, carrego, e podem, carregando num ponto fora, vou mantendo pressionado e vou rodando. Estão a ver? Para onde eu quero. Se veem que ele só está a ir numa posição, por exemplo aqui, não conseguem ir para o lado esquerdo e direito, só para cima e para baixo, então larguem e venham cá para baixo, outra posição, e então já consegue para a esquerda e para a direita. Vão experimentando, façam experiências. Têm é que manter sempre o rato pressionado. Esta é a visualização 3D que iremos aprender mais tarde no curso de 3D. Agora o mais importante é a vista de cima. Vou então voltar à vista inicial, posso sair, Exit, ou no rato, ou Escape, vou fazer Escape no teclado, sai, e vou aqui acima, que é pôr no meu top, ou seja, na minha vista de topo, como estava inicialmente. Estão a ver ele a assumir as vistas, conforme vocês passam o cursor, onde vai ficar azul é a vista que ele vai acionar. Por exemplo aqui, top, já está, a vista de cima, voltou ao início. Agora aqui outro exemplo. O modo de seleção das linhas para vocês poderem trabalhar. Imaginem que eu queria selecionar este retângulo todo, mas não quero selecionar nem o círculo nem o arco. O modo de seleção, como é que é feito? Ora, reparem que eu seleciono aqui, só está ativada uma linha, não dá, não funciona.
faço escape para sair. Se eu selecionar, clico do lado esquerdo do rato, estão a ver? E levanto só um clique, ele vai-me aparecer esta área verde. Esta área verde vai ser, tudo aquilo que vai ser selecionado vai estar lá dentro. Portanto, imaginem que era o retângulo, basta só clicarem aqui, naquele ponto, e agora vou clicar neste ponto aqui. Clicam. Estão a ver? Ficou o desenho todo selecionado. Eu não quero isto, eu quero só apenas o retângulo. Como é que isso é feito? Vou acionar Escape e vou fazer sentido inverso, ou seja, eu clico cá em cima, imaginem, clico cá em cima e vou da direita para a esquerda. Estão a ver que até a cor do retângulo do modo de seleção mudou de cor, de verde passou para azul. O que é que isto permite? Permite selecionar, por exemplo, tudo o que está dentro do retângulo, ou seja, o círculo não vai selecionar porque tem ali um bocadinho de cima fora deste retângulo. Então reparem, vou clicar agora aqui no fundo, está só o retângulo selecionado, eu posso fazer delete, ele apaga-me o retângulo. Se por exemplo vou fazer aqui outro retângulo, por exemplo aqui, agora vou, portanto, da esquerda para a direita, reparem, estão a ver? Este arco estava todo dentro da área de seleção, faço delete, ele está ativado no modo de seleção. Estas são então as nossas ferramentas de navegação. Isto para quem está a começar do zero, para quem nunca entrou dentro do AutoCAD e perceber por onde é que eu vou começar, onde é que eu vou carregar. Mais uma aula, vamos assim terminar. Espero que tenham gostado e espero por vocês na próxima aula.